Olá, este é meu livro, Imigrando com Mark Moraes, as histórias quase secretas do único advogado brasileiro-americano que trabalhou nas três maiores agências de imigração dos Estados Unidos. Eu gostaria de ler um trecho, capítulo 11, Ice Ice Baby. Neste capítulo conto parte da minha história como promotor de imigração do ICE nas cortes federais. E em dado momento neste capítulo, eu começo a contar algumas, desde o processo seletivo, né, para ingressar como promotor do ICE, até algumas histórias interessantes que ocorreram durante o meu tempo. Eu fui um promotor de imigração do ICE de Santo Antônio, no Texas. Mais especificamente, eu fiquei localizado bem na fronteira com o México, num centro de detenções chamado de Port Isabel Detention Center, que ficava ali na cidade de Port Isabel, bem próximo com a fronteira do México. Do outro lado da cidade, da fronteira, fica a cidade de Matamoros, uma cidade bastante violenta, bem perigosa lá no México. Só que do lado de cada fronteira é extremamente seguro, porque como faz parte de uma região fronteiriça, tem policial federal, tem policial estadual, polícia local, enfim, super bem patrulhado e policiado. E é uma cidade bastante charmosa, fica bem próximo ali do mar do Golfo da América, né? E um misto de praia com fazenda. Então, gostaria de ler um trecho aqui para vocês, um spoiler do meu livro. Quem tiver interessado, ainda tem algumas exemplares, né? São mais ou menos 300 páginas de histórias aqui para contar, para vocês conhecerem um pouco da minha história, do momento de superação, histórias engraçadas, tristes, tem tudo aqui nesse livro aqui. Vamos lá. A maior parte dos casos no nosso escritório, e aqui eu estou me referindo ao escritório, né, que eu trabalhava na promotoria do ICE, que tem vários escritórios espalhados pelo país inteiro. Então, a maior parte dos casos do nosso escritório era formada por mexicanos, isso os imigrantes, né? Quem eram ali os imigrantes ali que estavam sendo colocados em um processo de deportação. Então vamos lá. A maior parte dos casos no nosso escritório era formado por mexicanos, seguidos por salvadorenhos, guatemaltecos, hondurenhos. Porém, havia muitos casos oriundos de países africanos, dos quais até então eu jamais ouvira falar, como Burkina Faso, Burundi, Eritreia, Guiné Equatorial, além de Angola, Gana e Sudão, entre outros. Isso me obrigava a estudar bastante, pois era preciso conhecer a real situação de cada país em relação à perseguição política, religiosa, étnica ou outra situação de violação de direitos humanos que ensejasse a concessão do status de asilado político ou refugiado. Órgãos como o Departamento de Estado americano e a CIA e seus similares de outros países, além da ONU, emitem relatórios anuais a respeito da violação das liberdades e garantias individuais ao redor do mundo. E eu precisava estar a par desses relatórios para perceber se a situação descrita pelo requerente condizia com a realidade de seu país de origem. Caso o cenário apresentado pela defesa não fosse muito bem construído e embasado, eu iria derrubá-lo sem piedade. Era quase um duelo ao pôr do sol. Eu me sentia o próprio Clint Eastwood em Três Homens em Conflito, frio, determinado e letal, mesmo debaixo de uma chuva de balas. Um erro de meu adversário e bang bang. Ele já era, no mercy. Afinal, como disse Blondie, o personagem do velho Clint, existem dois tipos de pessoas no mundo: aquelas com uma arma carregada e aquelas que cavam. Eu tinha a arma carregada. Não me importava de usá-la, e era rápido no gatilho. Certa ocasião, houve uma grande leva de refugiados de um determinado país africano, e todos eles, bem treinados, tinham exatamente a mesma história na ponta da língua. Eram membros de um partido político quando, em tal data,
Ocorreu um levante e a polícia estava prendendo e perseguindo os membros do partido, etc. Os juízes ficaram muito impressionados e concediam asilo aos montes. Porém, o velho Mark aqui percebeu a trapaça no ato. Estava na cara que muitos deles mentiam. Um deles afirmou ter estado preso por 15 dias, de tal a tal dia, numa prisão lotada, com condições precárias e sendo torturado e maltratado todos os dias. Uma história realmente comovente, se fosse verdade. Como seu nome africano era bastante incomum, tirei cópia da sua foto constante dos autos do processo e fui à sua procura nas redes sociais. Encontrei um perfil no Facebook, achei a foto bastante parecida, pedi opinião aos meus colegas e todos concordaram que se tratava da mesma pessoa. Então, vasculhei aquele perfil em busca de alguma pista, qualquer postagem que me desse informações sobre a real situação daquele sujeito. Ele era bastante ativo naquela rede. E encontrei postagens da mesma época em que ele alegava estar preso. Sorrindo, um sorriso sarcástico de canto de boca, imprimi o material e fui para a audiência. O juiz de imigração era um novato recém-chegado em Porto Isabel. Contudo, ele havia sido promotor criminal e, portanto, era experiente em questões relativas às provas e argumentos. Iniciada a audiência, ocorre o chamado Direct Examination, o exame direto, onde o advogado de defesa ou o juiz, na ausência de um advogado, faz as perguntas ao requerente para que ele conte a sua história. Em seguida, vem a Cross-Examination, o exame cruzado, no qual o promotor tenta confrontar aquela versão, apresentando elementos que possam desmentir. Mostrei ao requerente uma foto e perguntei quem eram aquelas pessoas. Eu e minha namorada, respondeu. De onde veio essa foto? Continuei. Ela está no meu Facebook, disse ele. Apresentei um recorte da página do Facebook de onde havia retirado a foto e perguntei se aquele perfil pertencia a ele. Sim, essa é minha conta no Facebook. Perguntei-lhe então se era verdade que, de tal dia a dia tal, ele se encontrava na prisão sofrendo maus tratos. Sim, é verdade. Você tinha acesso a um computador na prisão? Questionei. Não. Smartphone? Também não. Acesso à internet de alguma forma? Não, nada disso. Mostrei-lhe uma outra foto e perguntei. E essa foto? Onde foi tirada? Nessa foto eu estava no shopping com os meus amigos. Você pode, por gentileza, ler a data dessa postagem e dos comentários? Dias tal e tal do ano tal. E essa outra postagem é de quando? Dia tal, de ano tal. Os olhos do juiz já estavam arregalados. Ele havia compreendido onde eu iria chegar. Segui mostrando mais algumas postagens e o requerente continuou dizendo suas respectivas datas. Então, prossegui já triunfante. Por favor, explica ao juiz como você, dentro de uma prisão na qual você não tinha acesso a computador, a smartphone ou internet e sendo torturado todos os dias, conseguiu fazer todas essas postagens alegres. Ele, atônito, ficou um tempo sem reação, até que enfim ele disse: você me pegou nessa. Bang, bang, você já era. O juiz se levantou enfurecido, bateu a mão na mesa e disse: vou me retirar, daqui a pouco trarei a minha decisão. Atrás da sala da corte há uma área comum dos juízes. Assim que ele abriu a porta e entrou, se deparou-se com outro juiz e eu pude ouvi-lo exclamar bem alto: puta que pariu! Você não vai acreditar! Essa foi a melhor cross-examination que eu já vi em toda a minha vida. Logo depois, ele retornou com a sua decisão. Obviamente, ele negou o pedido de asilo, afirmando que o requerente havia mentido em seu depoimento e qualificando o pedido na categoria Frivolous Asylum Claim, um pedido frívolo de asilo, onde é o equivalente à litigância de má-fé no Brasil. Quando um magistrado emite uma sentença como essa, a pessoa se torna impossibilitada de requerer qualquer outro benefício imigratório nos Estados Unidos pelo resto de sua vida. Após o término da audiência, o juiz então se dirigiu a mim. Doutor Moraes, eu já participei de inúmeras audiências na vida, com todos os tipos de advogados, e eu nunca vi uma cross-examination tão bem preparada como essa que o senhor apresentou hoje.
o senhor está de parabéns. Esta havia sido a primeira audiência que eu fizera com aquele juiz. No futuro, eu faria muitas outras audiências com ele. E como ele percebeu que eu dominava o assunto, muitas vezes dizia algo e olhava para mim, praticamente esperando que eu complementasse sua fala com alguma aula a respeito do tema. Bom, e aqui eu continuo falando de algumas outras histórias, como trabalhar como promotor do ICE teria me proporcionado um aprendizado gigantesco, não apenas eh, do direito imigratório, mas também ficar ciente das condições desumanas realmente de vários países aí, e também me preparou muito do ponto de vista de argumentação, de raciocínio rápido, de confrontar em debates adversários, né? E me preparou muito aí para que a gente pudesse hoje estar com o nosso escritório representando aí nossos clientes de forma bem assertiva, obviamente lutando sempre para conseguir o melhor resultado para os nossos clientes, seja um visto, seja um green card, enfim, qualquer que seja a situação que a gente possa estar ajudando. Se gostaram aí, eu ainda tenho alguns exemplares para serem vendidos. Tenho ele online também, para dentro dos Estados Unidos, cópia física só para dentro dos Estados Unidos. Para quem estiver fora dos Estados Unidos, aí tem que ser a versão online, tá bom? Espero que tenham gostado. Um abraço e até a próxima.